Olá, tudo bem? Eu me chamo Estela, sou professora de Educação Física e para o 7º ano nós vamos ver sobre os jogos eletrônicos. Então a gente vai ver primeiro o que são os jogos eletrônicos, qual a influência dele na nossa vida cotidiana, se ele tem pontos positivos, negativos, quais são os tipos de jogos eletrônicos que nós temos e como que eles podem nos beneficiar durante o nosso dia a dia, né? A nossa relação com as pessoas, a nossa relação com o mundo. Então a gente vai dar uma olhadinha nisso na nossa aula de hoje e no final da aula a gente tem um exercitando. Então vamos lá. Para começo de conversa, nós temos algumas perguntas. Você gosta de jogos eletrônicos? Quais você costuma praticar com mais frequência? Quais gostaria de aprender? E você sabe as classificações deles? E aí a gente tem outras perguntas também. Você sabe o que são esportes, o que são jogos e o que são jogos eletrônicos? Então, antes da gente ver essa conceituação, você viu que a gente já viu várias perguntas, né? O que são jogos, o que são esportes, qual é a relação de um com o outro, e é isso que a gente vai ver hoje. Vamos lá. O que são esportes? Prática metódica individual ou coletiva, de jogo ou qualquer atividade que demande exercício físico e destreza, com fins de recreação, manutenção de condicionamento corporal e da saúde física, mental e ou competição, né, de esporte ou desporto. Então a gente já viu uma conceituação do que é o esporte, né? A gente viu o que significa literalmente essa palavra e a gente vai ver agora o significado de outras para a gente poder juntar tudinho no final e vocês entenderem melhor o que a gente quer que vocês entendam hoje. Os jogos eletrônicos se enquadram em quais características de esportes, né? E aí a gente tem os jogos. O que são os jogos? Atividade cuja natureza ou finalidade é a diversão ou entretenimento. Uma ou várias atividades recreativas e de pessoas que possam se divertir ou distrair, exercitam o nosso corpo e a nossa mente, são utilizados também como ferramentas de serviço da educação. Aí a gente tem a evolução dos jogos, né? Os jogos tradicionais e os jogos eletrônicos, né? Os jogos de antigamente são os mesmos de hoje? Então fica esse outro questionamento, né? E aí quando a gente viu aí a evolução dos jogos, a gente lembra dos jogos tradicionais, aqueles que eram brincados na rua. E aí a gente vê essa evolução para os jogos eletrônicos, porque antigamente não existia essa tecnologia, né? Então os jogos eram mais jogos de rua mesmo. Hoje temos jogos eletrônicos que remetem até mesmo jogos de rua, né? Então vocês podem jogar alguns jogos que eram utilizados presencialmente na rua com colegas de forma eletrônica. O jogo eletrônico ou videogame é aquele que usa a tecnologia de gráficos virtuais. Ele pode ser jogado em computadores, em máquinas de fliperama, em consoles, em tablets e celulares. Os jogos eletrônicos se manifestam em diferentes plataformas. Uma delas é a eletrônica, como console, computador e celular. Os jogos eletrônicos fazem parte da cultura dos alunos e podem ser ressignificados para o uso no ensino da contextualização da educação física. Então, o que a gente pode entender disso, né? Quando a gente fala em jogos eletrônicos, a gente já viu que tem várias formas de serem jogados, como a gente viu, videogame, consoles, celulares, tablets. Então, a gente já viu que eles são jogados em vários locais, né? E a gente vai entender o porquê disso, né? Continuando. Eles podem ser utilizados para diferentes finalidades, como a diversão, condicionamento físico, coordenação motora, socialização, passatempo e alívio do estresse. Aí nós temos os pontos positivos, que ele é de fácil acesso, estimula a criatividade, boa forma de entretenimento, pode melhorar a sua autoestima, ajuda a melhorar nossa capacidade de resolver problemas, enriquece a cultura e ajuda a gerar novos saberes. É uma ferramenta que pode produzir prazer. Mas temos também os pontos negativos, que são os problemas posturais, sedentarismo, aumento de peso, exposição à luz azul, gerar vícios, prejudicar o andamento dos compromissos cotidianos, aumento do estresse e dificuldade de lidar com frustrações. Então, normalmente, quando a gente fala sobre jogos eletrônicos, nos remetem, sempre nossos pais falam que não passa muito tempo nesse computador ou nesse celular, menino, porque
você não está socializando, você vai virar um sedentário e tudo mais, né? Mas a gente também tem os pontos positivos, né? A gente viu que pode te ajudar na destreza, na coordenação motora, na socialização quando você está jogando com outra pessoa, mas também tem vários pontos negativos, né? Então é questão mesmo de saber dosar e de equilibrar os pontos positivos e negativos. Por exemplo, vários médicos já relataram alunos ou crianças que chegaram lá no consultório com trombose, né? Por passar muito tempo sentados, muitas horas sentados, sem tomar água, sem o mínimo que ele poderia ter feito, né? Andar, sair um pouco, e aí isso prejudica na sua saúde. Então, se você maneirar um tempo jogando e outro tempo fazendo outra atividade física, dá certo, então serão só pontos positivos. Aí nós temos os tipos de games. Por conta do crescimento acelerado no ramo dos games, o número de pessoas interessadas nesse mercado tem aumentado consideravelmente. Mas para entrar de vez nesse mundo, é preciso conhecer os gêneros de jogos online e como eles se diferenciam. Além do tema, né, a luta, esporte, carta, etc., ser um fator de diferenciação dos games, o formato que ele se dá também é importante, assim como a estrutura e a plataforma, né, que é mobile, console ou computador, em que está disponível. E aí vocês têm aí esse link para vocês acessarem quando acabarem a nossa aula. E a gente vai ver agora quais são esses tipos de jogos, né? E a gente tem que ver, a gente vai ver essa classificação e aí vocês vão entender o porquê que é importante que vocês saibam, né? E aí tem o objetivo de cada classificação, em que ela vai te ajudar no seu dia a dia. Vamos lá! Saber lidar com as telas repletas de representações em ambientes que são construídos por mais do que somente instruções textuais requer habilidades de leitura que passam por práticas culturais. Assim, lidar com as telas digitais e os novos artefatos envolvem muitas habilidades de diferentes inteligências. Se o computador permitiu a entrada no mundo digital de usuários comuns, destacam-se que os jogos digitais, por apresentarem uma interface projetada para a criação, e o acesso de outro universo que se apoia na combinação de sons, imagens, narrativas e, sobretudo, a interatividade, diante disso, o design de jogos recebe relevância ao criar experiências, definir personagens, criar regras e identidade visual. A partir dessa compreensão de que o jogo é um artefato tecnológico, social e cultural, destacamos o potencial que ele pode oferecer também aos espaços de educação. Para tanto, é importante reconhecer as suas características e, sobretudo, as possibilidades oferecidas, experiências e resultados de interação com jogos e conteúdos vinculados para explorar o potencial dos jogos digitais em contextos educacionais. Então, o que isso tudo quer dizer, né, que a gente acabou de ler? Ele quer dizer que quando a gente está jogando algum tipo de jogo e de algum tipo de classificação que a gente vai ver a seguir, ele quer te mostrar quais são as formas que você pode interagir com o mundo, consigo e com o próximo, né? Então a gente vai ver que os jogos digitais eles foram se adaptando ao nosso cotidiano, né? E a gente vai ver sobre essa compreensão para vocês entenderem melhor, tá? Diante dessa compreensão, identificar o exercício das múltiplas inteligências nas possibilidades educativas de uso de jogos digitais, a teoria das inteligências múltiplas explica que o termo inteligência foi escolhido pelo autor para estabelecer uma equivalência entre diversas faculdades humanas, que defende o conhecimento é obtido a partir de diversos meios, né? Para esse sentido, o autor propõe as seguintes inteligências. Nós temos a interpessoal, que se refere à capacidade de compreender e lidar com as pessoas. Nós temos o lógico ou matemática, que envolve a capacidade de manejar habilmente longas cadeias de raciocínio e abstração. Nós temos a musical. Essa inteligência se manifesta mais cedo no indivíduo e a sua expressão depende da valorização cultural no meio onde que ele se relaciona. O indivíduo com inteligência musical é capaz de receber elementos como tom, ritmo e melodia.
E aí, antes da gente ver o nosso praticando de hoje, vocês viram que existem esses tipos de inteligência, né? Que eles querem mostrar para vocês que cada jogo que vocês jogam existe uma classificação. E dentro dessa classificação, vocês vão adquirindo habilidades que podem ser utilizadas fora dos jogos, né? Por exemplo, o musical. Você vai adquirir o ritmo, a melodia, e que você pode estar utilizando isso em outros setores da sua vida, né? Por exemplo, você pode estar planejando fazer uma aula de violão, de teclado ou algo do tipo, e você já vai ter essa base, né? Vai ter adquirido já um ritmo, a melodia, o pensamento e tudo mais. E aí a gente vai ver agora o nosso praticando em casa. Vamos lá. Pesquise um jogo eletrônico de seu interesse, busque qual a finalidade desse jogo e qual o benefício que ele pode trazer para o seu cotidiano. Então é simples a nossa atividade de hoje, né? Por exemplo, o que é que vocês jogam muito, né? Free Fire, por exemplo. E aí você vai utilizar esse jogo e vai procurar na internet qual o benefício que ele traz para você, para o seu cotidiano. Vai descrever e aí você vai mandar para o seu professor. Somente isso. E aí, para a gente encerrar a nossa aula de hoje, eu espero que vocês tenham entendido. Caso vocês não tenham entendido sobre as inteligências, sobre as classificações, sobre os jogos, pergunte para o seu professor que ele vai saber te explicar. Não esqueçam de acessar a plataforma Eduque para vocês terem acesso aos nossos materiais e até a próxima aula.